meu caro internauta, nós estamos na redação do Jornal Estado, comigo aqui o repórter de política Gilberto Leda e o editor de política Marco Dessa. A ideia é compartilhar com você as impressões sobre os fatos que têm movimentado a cena da eleição municipal em São Luís. E claro, né, pessoal, que as pesquisas recém-divulgadas têm sido motivo aí de muito pano para manga, especificamente a pesquisa Ibope, que foi divulgada pela TV Mirante na sexta-feira e que é destaque da edição de fim de semana do Jornal Estado. Qual a análise que vocês fazem da pesquisa Ibope? Cabalau, a grande informação da pesquisa Ibope é exatamente a confirmação da tendência de crescimento do deputado Eduardo Braga. Ele agora já está com 51%, 8 pontos à frente do prefeito Edivaldo Júnior e confirma os dados da pesquisa Escutec que o jornal divulgou na última quarta-feira. Uma tendência de crescimento que tem se mostrado desde o início do primeiro turno, do segundo turno, mostrou inclusive no final do primeiro turno, que deixou o Braide no segundo turno, e parece que não para, né? Parece que a tendência segue, como mostra o Ibope. Ele ampliou essa vantagem na última semana, chegou a 8 pontos, e o dado importante é que o índice de eleitores indecisos caiu muito. Agora são apenas 4% daqueles que não votam em nenhum dos dois candidatos e 2% dos que não responderam a pesquisa, ou seja, 6%. Se Edivaldo quiser mesmo superar e tentar ultrapassar o Eduardo nesta reta final, 15 dias apenas para a eleição, ele vai ter que buscar votos do próprio Eduardo, ou seja, os candidatos não têm mais essa margem de manobra, essa segurança de votos. De captar votos de indecisos, porque, um do outro, né? Exatamente, já praticamente não tem. E os que estão aqui, 6%, é menor do que o índice da diferença entre os dois. Então, é uma briga que vai ser entre os dois mesmo. Para tirar voto de um, vai ter que desconstruir o outro. E essa briga deve ficar animada agora nesta reta final. Uma guerra de estratégia, né, Gilberto? Se a gente pudesse imaginar que era uma surpresa, e a gente concordou na nossa última análise que era uma surpresa a virada do Braille logo na primeira pesquisa da Escutec, agora a gente não pode mais dizer que é uma surpresa essa pesquisa Ibope, porque é a manutenção, confirmação, a consolidação de uma virada, né? Confirma-se a tendência de crescimento, ou seja, o Eduardo Braide segue naquela curva ascendente, como a gente chama, desde o Ibope na véspera da eleição, que ele teve 5%, foi o que garantiu ele naquele debate. Desde aquele dia ele continua subindo e a gente não sabe até onde vai parar, né? Onde é que ele pode chegar, mas o fato é que a gente não pode mais dizer que é uma surpresa, é uma consolidação de uma virada e a manutenção de uma curva ascendente. Ok, mas também nós não podemos afirmar que a eleição está definida. Eu acredito, não sei se vocês concordam, que o prefeito Edivaldo também tem musculatura eleitoral para talvez reverter isso, ou não? Ele tem, o prefeito tem a força da coligação, a força da militância do seu partido, o PDT, que inclusive já chamou a militância para reunião para tentar, acho que reverter essa tendência do Eduardo Braide, e tem a força também do próprio apoio das máquinas, chamadas máquinas administrativas, a prefeitura com as suas obras, os seus serviços, o governo do estado, que também de uma certa forma faz a parceria, e isso tudo pode influenciar o eleitor na reta final. É uma situação difícil exatamente por conta da curva ascendente do Braide, né, que aparece, mas é possível sim com a força da musculatura política e administrativa do prefeito. São dois dados interessantes. Essa curva ascendente do Braide que mantém-se, e tem a questão dos indecisos, que eles são cada vez menores. Então, Escutec mostrou 85% de eleitores já decididos, que não mudam o voto, é o que eles disseram para a Escutec. Ou seja, são 15% que podem mudar. E agora a gente vê apenas 4% declararam votar branco ou nulo e 2% que não votam, não responderam ou não sabem quem votar ainda. Então, quer dizer, cada vez o eleitor vai se definindo mais, e aí é aquilo que o Marco Dessa disse. A disputa vai ser voto a voto e vai ser um tentando tirar voto do outro. Então tem todo um trabalho de desconstrução, um trabalho de comunicação aí. Então essa disputa vai ser muito mais acirrada nesse aspecto. E outro dado interessante, Cabalau, que a gente pode perceber, que o Ibope mostrou e a Escutec também já havia mostrado, é que o Edivaldo ele se mantém na casa dos 45%, 45%, 44%, 46%, que foi exatamente o índice de votação dele no primeiro turno, 45,5%.
E o Braide avançou, chegou a 51 votos válidos, ele tem já 54%, segundo o Ibope, ou seja, ele está pegando todos os eleitores dos outros candidatos, os eleitores de Wellington, de Elisiane, de Fábio Câmara e dos demais candidatos, caminham para o Braide. O Edivaldo se mantém dentro do patamar que ele teve no segundo turno. O que isso pode, qual o fator disso, a gente precisa analisar, ainda não vi os índices de rejeição que o Ibope aponta, mas era o que já se falava desde o primeiro turno, né, que o índice de rejeição do prefeito poderia chegar a um teto. E parece que ele está com esse teto agora. Então, para vencer e para virar, vai ter que tirar do próprio Braide. Muita coisa para acontecer, mas são só 2 semanas de campanha. E essa eleição tem sido diferente sobre vários aspectos. Teve mudança na lei eleitoral, menos grana em cena, com essa restrição aí da doação de campanha, o tempo de campanha, tanto nas ruas quanto na TV e nas rádios, foi reduzido drasticamente. Então houve uma mudança clara no comportamento dos candidatos, mas essa mudança na lei teria então sido talvez ou certamente responsável por uma mudança de comportamento do eleitor, de perfil do eleitor? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Lourival Cerejo, ele tem dito que essa eleição é uma eleição experimental. Ele disse que não sabe se em 2018, 2020 nós teremos eleições ainda nesse modelo, porque foram muitas as mudanças. Essa questão do tempo de TV, realmente, ela foi, eu acho que o que mais marcou, porque, por exemplo, o Eduardo Braide, no primeiro turno, tinha 10 segundos de tempo de TV e rádio. Agora, no segundo, é que equaliza, mas são 5, né? Em 2014 eram 10, se tivesse segundo turno. Em 2012 também. Agora é 5. Nesse ano, quem teve mais tempo de TV, o atual prefeito, que tem a maior coligação, teve 2 minutos e alguma coisa de TV. Em 2012, o maior tempo de TV era do ex-vice-governador Washington Oliveira, ele teve 12 minutos. Então, faz muita diferença. E aí o que aconteceu? O eleitor começou a dar muito mais importância aos debates, às entrevistas. Sabatina do Estado, que foi pioneira aqui nessa eleição, tendo muita repercussão, todo mundo querendo assistir. Então, o eleitor também, ele começou a ter um comportamento diferente em relação a outras eleições. Ele talvez tenha valorizado um pouco menos o programa eleitoral, porque também tem as questões. O horário da tarde, às vezes o pai está indo buscar o filho na escola, ele não tem tempo de ver o programa da tarde, era 1h da tarde. Então, às vezes, o cara está no trânsito ainda, ele não conseguiu chegar em casa para assistir o programa. E a pesquisa Escutec mostrou isso, né, Gilberto? A pesquisa mostrou que as inserções tiveram um pouco interesse do eleitor, já os programas eleitorais um interesse maior ainda, mas o que prevaleceu foi o debate. Né? A gente pode dizer que foi a eleição da informação, do corpo a corpo, do candidato tete a tete com o eleitor, do debate e das entrevistas. Isso. E a propaganda, então, passou a ser um coadjuvante. O candidato produto, ele ficou em segundo plano nessa eleição. Foi mais importante o contato real. Porque nos debates o candidato ele se apresenta mais como ele é. Apesar de a gente sabe que existe um media training, claro. A gente sabe que existe uma preparação, mas há componentes no debate. Até pela própria atenção do debate, o candidato tende a se mostrar mais natural. Né? Exatamente. Há alguns aspectos, algumas perguntas, alguns temas que não tem como ser ensaiados. Então, lá naquele momento é que se define. Aí ele tem que se apresentar às vezes como ele é de fato. E isso faz uma diferença muito grande em como o eleitor percebe o candidato em que ele quer votar. É isso. E com as redes sociais também, né, com as análises dos jornais, que tiveram um papel fundamental. O papel importante do impresso. Esse é o papel do impresso, de analisar a situação, analisar o que está sendo notícia, e é o que a gente tem feito aqui. Então, mostra que o eleitor está mais consciente, observando exatamente aquilo que o candidato, não como um produto, mas como personagem, ele tem a fazer, a capacidade que ele tem de realmente fazer aquilo que ele está se propondo ou que ele está dizendo na propaganda. Então, acho que dentro dessa situação, essa eleição também é diferente das demais. Que bom. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Marcos. Obrigado a você. E a ideia é essa, trazer você para dentro do debate, trazer você para a redação do jornal. E você pode, claro, continuar mandando aí a sua opinião, dando a sua sugestão através das nossas redes sociais e do nosso site também. Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima.